professor Márcio, 8 horas e 16 minutinhos. A gente precisa passar para um próximo assunto, mas antes eu queria a sua opinião. Ela é muito importante para nós, você que está acompanhando a gente através das nossas plataformas digitais, deixe o seu recadinho lá, a sua opinião sobre esse assunto lá no nosso canal no YouTube, já está aparecendo aí na sua tela, TV Brasil Central, deixe a sua opinião lá, viu? Ela é muito importante. Você acredita, você defende anistia para os envolvidos em 8 de janeiro, daquele ato de 8 de janeiro de 2023? Manda para a gente, que é muito importante, tá bom? E você também pode mandar através do nosso WhatsApp, também está aparecendo aí 629-9109-5099, está aí na sua tela e também no nosso Instagram. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, chamou nesta terça-feira as queimadas da Amazônia e do Pantanal de uma, entre aspas, autêntica pandemia de incêndios florestais e deu 5 dias para ampliação dos efetivos nestas regiões. Dino também mencionou que não se pode normalizar o absurdo e que é necessário manter o estranhamento diante do fato de que 60% do território nacional está sentindo direta ou indiretamente os impactos dos incêndios florestais. As declarações de Dino foram dadas durante uma audiência de conciliação no STF para avaliar o cumprimento por parte do governo de uma decisão da Corte que determinou a apresentação de planos de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e também na Amazônia. Segundo o ministro, os 3 poderes precisam enfrentar o problema, assim como fez durante a Covid-19 e as cheias do Rio Grande do Sul. Dino reforçou os impactos dos incêndios não só no meio ambiente, mas na vida humana e na economia. Afirmou também que as queimadas não estariam ocorrendo se não fosse a ação humana. José Menezes, como é que você vê essa declaração do Dino? Será que aí nessas declarações, de repente tem alguma intenção de mistificar ou de desmistificar algum culpado? Alex, veja bem, eu vejo como positivo. Eu te pergunto isso, José, porque eu estou vendo assim, as pessoas também estão já tentando polarizar isso, né? Politizar essa questão, né? Culpando aí gente de direita que também estariam atirando fogo em várias regiões e que também começam a fazer comparações das queimadas na época do governo anterior com esse governo. Não, isso aí tudo, essa questão de quem está colocando, se é de direita, se é de esquerda, tudo é falácia. Na verdade, o que faltou sempre foi a questão de ação dos governos, independente do governo que está aí, com relação às queimadas. Mesmo porque são eventos naturais e difícil de combater, difícil de prevenir e tudo mais. Veja bem, em 2015, 69 mil focos de incêndio teria sido o maior número de incêndios acontecidos no Brasil no governo Dilma Rousseff. E agora, em 2024, 190 mil focos de incêndios. Agora, eu vou colocar culpa no presidente Lula, assim como muitas ONGs, muitos artistas, inclusive internacionais, colocaram culpa no Bolsonaro por causa das queimadas? É claro que não. É claro que não. O que a gente espera é que esse alerta do ministro Flávio Dino possa fazer com que o governo federal possa, sim, dar um apoio àquelas regiões, principalmente as regiões do Amazônia ali, principalmente essas regiões ali também do Mato Grosso, para que possa fazer algum tipo de combate. E agora, aquele criminoso que às vezes é pago aí por um fazendeiro, às vezes é pago, às vezes joga apenas uma bituca de cigarro por conta própria, ou não tem uma noção do que ele está fazendo para a sociedade, ele sim possa ser identificado e possa ser preso. Eu não acredito em ação deliberada, nem da direita, nem da esquerda, para que se possa estar acontecendo tudo isso. Eu sempre falei aqui que é falta de educação ambiental que as nossas escolas não têm. Há muito tempo as nossas escolas estão pensando só em ideologia e isso estraga todo o conceito que é possível colocar nas pessoas. O professor Márcio Manuel está aqui e ele sabe disso. Nós não temos educação ambiental e é preciso que se tenha. Eu vou citar um exemplo meu aqui. Da semana passada, o condomínio Boa Vista, aqui no Lago Corumbá 3, né? As margens ali da rodovia ali é 404, a GO 404, né? Veja bem, próximo ao lago ali, foi colocado fogo e queimou carro, queimou residências, queimou muita coisa, queimou plantações e tudo mais. E até, claro, a gente não sabe quem colocou esse fogo. Claro que moradores não colocaram esse fogo lá. Claro que foi uma coisa colocada, inclusive foi colocada durante a noite. Muito triste uma situação dessa. E aqui pouquinho, né? Não teve vítima humana ou fatal, mas teve com certeza
vida animal silvestre nessa região aqui do Lago de Corumbá. Então é sobre isso que a gente está falando, educação ambiental. Então, nesse sentido, eu tiro o chapéu aí para o ministro Flávio Dino com relação a essa cobrança de ações e sem culpar A, B ou C, como não está fazendo, mas pedindo responsabilização de quem está colocando fogo. Professor Márcio Manuel, como é que o senhor vê essas preocupações aí do ministro Flávio Dino, inclusive que ele chega a falar aí, né, que é uma pandemia de incêndios e pede, né, o mesmo rigor de combate como o Brasil fez, né, como muita gente fez durante a pandemia da Covid-19? Bom, primeiro dizer para o José Menezes que nas escolas não se fala em ideologias, não. Aliás, é proibido falar em ideologia em escola, então isso não é verdade. Segundo detalhe, Flávio Dino, o ludovicense, né? Quem nasce em São Luís do Maranhão é ludovicense. O ludovicense Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, está correto quando ele pede aumento de brigadistas, voluntários, mais aviões, mais equipamentos para combater as chamas. Tem que ter. Quanto maior a demanda de fogo, de focos, você tem que ter mais gente combatendo, com muito mais equipamentos, com muito mais aviões levando água, com pulverizadores, alguns aviões do interior de Goiás, inclusive o interior de Goiás é destaque, os fazendeiros mostram isso, está mostrando em várias TVs e em vários programas, que estão substituindo, ao invés de jogar agrotóxicos, pulverizando, jogando água. Então, Goiás é um exemplo nesse tipo de combate. Inclusive, quero parabenizar o governador Ronaldo Caiado e também a nossa Alego, que estão aí colocando e ampliando a punição e dando maior valor de multa e de prisão para quem faz isso. Muito embora essa iniciativa, esse tipo de lei, tinha que ser federal, mas os estados também têm que contribuir. Esse é o primeiro detalhe. Lembrar também que 18 estados brasileiros estão passando por uma situação complicada, Alex. Tá certo. Nos últimos 43 anos, nunca ficou tanto tempo sem chover. Aí isso contribui para a redução da quantidade de água de rios, isso contribui para fauna, que são animais, flora, que são árvores, tudo isso pegando fogo. Então, eu só espero que nós tenhamos mais apuração, porque nós temos dezenas de processos no Brasil contra pessoas. As queimadas são, sim, predominantemente por culpa das pessoas. É uma ação antrópica. Temos também dezenas de pessoas presas e essas investigações e prisões têm que continuar. Tá certo, professor Márcio, obrigado. A gente vai para o próximo assunto, porque a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, afirmou nesta terça-feira que o cidadão brasileiro pode dormir em sossego quanto à lisura do processo eleitoral do país. A ministra deu a declaração durante cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais. Carmen Lúcia assegurou que a urna foi testada e se mostra absolutamente segura e confiável. Disse ainda que o sistema é íntegro e que o processo eleitoral brasileiro é coerente com a Constituição, que garante que cada eleitor livremente poderá escolher quem vai representá-lo. O arquivo com os resumos digitais dos sistemas foi assinado digitalmente pela presidente do TSE e por representantes dos órgãos e entidades fiscalizadoras. Na sequência, o material foi lacrado e armazenado numa sala-cofre. Depois dessa fase, o TSE vai repassar aos tribunais regionais eleitorais cópias dos sistemas lacrados para que possam ser inseridos nas urnas eletrônicas, juntamente com dados de eleitores, de eleitoras, eleitores, candidatos e também candidatas. Bom, Josiel, e aí? A Carmen Lúcia traz aí essa declaração para que a população fique tranquila, que confie realmente em nosso processo eleitoral. A urna eletrônica que foi tão questionada, né, pela direita, será a mesma urna eletrônica que será utilizada nessas eleições municipais. José, e aí? Ela está defendendo o que ela pensa, o lado dela com relação ao sistema eleitoral no Brasil, né? E existe divergências, principalmente por falta de auditagem ali, com relação ao voto impresso no momento ali da sua votação e tudo mais, né? Essa dúvida, esse questionamento vai continuar, né? Ela fez uma palestra com relação à total confiança, mas a gente
teria que ter uma confiança maior a partir de uma auditagem mais fácil de toda a questão eleitoral no Brasil. Então é sobre isso que a gente acaba falando e sabendo que será colocada em dúvida, né, a questão eleitoral sempre. É preciso que cada dia possa ter clareza, né, com relação a todo o sistema eleitoral, de A a Z. Do momento que o eleitor chega na urna para votar, que essa urna seja levada para o local de computação de votos e para também que seja feito ali todo o sistema de divulgação. Clareza sempre é bom, não faz mal para ninguém. É igual caldo de galinha e um chazinho, sempre é bom. Professor Márcio Manuel, e aí, podemos confiar, como a ministra Carmen Lúcia disse aí, nesse processo eleitoral desse ano? Ela garante aí que será um processo tranquilo e está dentro aí de toda a lisura. É claro que devemos confiar, sempre. As urnas chegaram no Brasil em 1996 e tem que confiar. Quem não confia é perdedor. Para o mau cozinheiro, até o sal tem defeito. O José falou aí em auditável, é lógico que é auditável. Falou em voto impresso. Como que você acha, José, que é na Venezuela? Na Venezuela você faz a biometria, você vai na urna eletrônica, vota e ele imprime um papel comprovante de que você votou. Você confere e coloca numa urna. Isso que acontece lá é o que estão pedindo aqui. Não tem nenhum problema. O que eu quero mostrar que nem isso impede o perdedor que não reconhece, o antidemocrata, de reconhecer a sua derrota e a vitória do adversário. Olha o que está acontecendo na Venezuela. E lá o voto é impresso. Igual estão pedindo aqui. Tudo bem. Quando você pode colocar uma chave tetra na sua porta, você vai dar a ela maior segurança, maior confiabilidade. Não tem nenhum problema. O que eu estou dizendo é que quem quer tumultuar para o mal perdedor, para o antidemocrático, para o golpista, nem o voto sem impresso resolve. Um exemplo disso é a Venezuela. Eu te dei toda a sequência que acontece. E lá também você está vendo o problema. Então, Carmen Lúcia está correta. Podemos sim confiar no sistema eleitoral. Agora, você sabe quem não confia no sistema eleitoral? Você sabe quem não confia? Não sabe? E eles estão aí pedindo seu voto. Tá certo, rapidinho. Não, só rapidinho aqui, veja bem, dá a impressão que o professor está a favor do Maduro, porque, na verdade, quem não comprovou qualquer um voto que fosse a favor dele foi o Maduro. Então, a comprovação, essa questão do voto impresso lá, fez com que a oposição ao Maduro pudesse questionar na Venezuela a questão do pleito eleitoral, né, gente? Então, não é isso que aconteceu. Não estou a favor do Maduro. Maduro é ditador, Maduro é narcotraficante, Maduro é assassino, que tinha que estar preso. Não tem nada a ver com o que eu disse. Tá certo. Vamos rápido para o intervalo comercial, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o debate entre Kamala Harris e também Donald Trump lá nos Estados Unidos. Estamos de volta com o Mundo em Sua Casa. Antes da gente passar para o próximo assunto, eu não poderia deixar de ler aqui os comentários dos nossos telespectadores, ouvintes, internautas. Temos aqui no nosso chat no YouTube a Rosa Maria Salles, sobre aquela questão, né, que a gente estava tratando da anistia dos envolvidos em 8 de janeiro. Ela diz o seguinte: eu sou a favor da anistia, né, as pessoas estão presas sem o devido processo legal, deveriam ser presos só depois do trânsito em julgado. Cada caso é um caso, segundo a opinião dela. A Lucimar Souza também sobre esse assunto fala: sou a favor da anistia, sim. Tem muita gente que está presa sem culpa no cartório. Isso no nosso chat no YouTube. Agora vamos dar uma olhadinha aqui como estão as nossas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Temos o Adilson, que é de Ponta Grossa, do Paraná. Ele fala o seguinte: o que uma vidraça quebrada perto dos brilhos que o PT desviou, segundo a opinião dele aqui. Temos também aqui o Walter Manuel, que fala o seguinte: professor, qual crime é mais grave? Para o senhor quebrar uma janela ou tirar uma vida? Seja justo, segundo a opinião